Sabe aquela sensação de chegar no fim do mês e se perguntar para onde foi o dinheiro? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no poder que aquelas despesas pequenininhas têm na nossa vida. Aquele cafezinho, uma compra por impulso, cada um desses gastos que parecem inofensivos pode estar, na verdade, sabotando grandes sonhos. Vamos entender juntos como essa mágica acontece, só que ao contrário. Olha, essa frase aqui viralizou na internet e, apesar de parecer uma piada, ela reveza uma forma de pensar bem perigosa, né? É aquela ideia de olhar para o limite do cheque especial e achar que ele é parte do salário. E o que geralmente leva a gente para essa armadilha? Na maioria das vezes, é o acúmulo daquelas pequenas despesas que vão bagunçando as contas até a gente não saber mais o que é renda e o que é dívida. E é aqui que a gente entra na parte psicológica da coisa. Por que é tão fácil cair nessa armadilha? A resposta quase sempre tem a ver com as nossas emoções. Pensa comigo, aquele dia de trabalho que foi um caos e que termina com uma pizza. Ou então aquela promoção imperdível que aparece e a gente compra como um presente para si. São compras feitas no calor do momento, sabe? Uma busca por um alívio rápido para o estresse, para o cansaço. É um comportamento super-humano, mas que, no longo prazo, pode sair bem caro. E aqui está o pulo do gato. A alegria daquela compra por impulso dura alguns minutos, talvez um dia. Já o rombo que ela causa no orçamento, esse pode se arrastar por meses, até anos. Na prática, é como se a gente estivesse trocando sonhos grandes, uma viagem, a entrada de um imóvel, ou simplesmente ter paz financeira, por prazeres que somem num piscar de olhos. E quando a soma dessas pequenas despesas estoura o orçamento, muita gente acaba recorrendo ao que parece uma solução fácil, um dinheiro extra na conta. Mas, olha, muito cuidado. Por trás dessa conveniência toda se esconde um dos maiores vilões da saúde financeira, o cheque especial. O que o especialista Ribe Giroli diz aqui é perfeito para resumir o perigo. O cheque especial é aquele limite que já está lá, pré-aprovado na conta, e por estar tão fácil, tão à mão, o uso se torna quase automático, imperceptível mesmo. Ele deixa de ser visto como um empréstimo caro, que é o que ele realmente é, e vira quase um complemento do saldo. E o preço que se paga por essa facilidade? É isso aqui, 128,3% ao ano. Essa é a taxa média de juros do cheque especial no Brasil. Para a gente ter uma ideia, essa é uma das linhas de crédito mais caras que existem. Um custo altíssimo para uma conveniência que pode virar um problemão. Vamos traduzir esse número para a vida real. Imagina que alguém usou R$ 500 do limite e não conseguiu cobrir no mês. Em só um ano, essa dívida mais do que dobra, salta para mais de R$ 1.140. É um crescimento explosivo que foge do controle de um jeito muito, muito rápido. E como diz o educador financeiro Fernando Lamounier, o resultado é a famosa bola de neve. Uma dívida que cresce tanto que se torna praticamente impagável. E o mais maluco é pensar que essa bola de neve gigante muitas vezes começou a rolar por causa daquele monte de despesas pequenininhas que pareciam não ser nada. Certo, então como é que se quebra esse ciclo? Existe uma ferramenta super poderosa, baseada numa ideia bem simples, mas que muda tudo. Ter clareza, para diferenciar o que é uma necessidade de verdade e o que é só um desejo passageiro. A diferença fica bem clara aqui. Necessidades são a nossa base: comida, casa, saúde. Já os desejos são aquelas coisas que trazem mais conforto, mais prazer, mas não são essenciais. E o segredo não é cortar todos os desejos de jeito nenhum. A chave é se planejar para eles, fazer escolhas conscientes para que eles caibam no orçamento sem atropelar o que é fundamental. Ok, com essa diferença bem clara na cabeça, vamos para a parte prática. Existem algumas estratégias e ferramentas bem eficazes que ajudam a gente a tomar as rédeas da situação e a ter mais controle sobre o dinheiro. Antes de passar o cartão numa compra que não é essencial, vale a pena criar uma pausa para pensar. Se perguntar, eu preciso mesmo disso agora? Dá para viver sem? Tô comprando por necessidade ou é só a emoção do momento? E uma tática ótima para isso é a regra dos 30 dias. Simplesmente adiar compra por um mês. Se depois desse tempo o desejo ainda estiver lá, a decisão vai ser bem mais consciente. Na maioria das vezes, a vontade simplesmente some. Organização é fundamental. E olha, fazer um orçamento não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O primeiro passo é só entender para onde o dinheiro está indo, anotando tudo. O segundo é planejar o que fazer com a grana que vai entrar. E o terceiro é ir ajustando. Orçamento não é algo escrito em pedra, é um mapa vivo, um jeito de aprender sobre os próprios hábitos. E para quem gosta de um método mais estruturado, a regra 50-30-20 é um ponto de partida excelente. A ideia é simples: usar 50% da renda para as necessidades,
30% para os desejos e guardar 20% para poupança e para pagar dívidas. Claro que isso é só uma referência, né? Cada um adapta para sua realidade. O importante é o princípio por trás: garantir que todas as áreas da vida financeira recebam a devida atenção. Agora, a gente chega no ponto em que tudo se conecta. Porque, no fim das contas, cada pequena decisão financeira que tomamos hoje está, mesmo sem a gente perceber, construindo ativamente o nosso futuro. O que essa imagem mostra é algo bem poderoso. As nossas decisões de consumo não afetam só a nossa vida, elas criam um efeito cascata. Por exemplo, escolher comprar do pequeno produtor do bairro em vez de uma grande rede ajuda a fortalecer a economia local. Cada real que a gente gasta funciona como um voto no tipo de mundo que a gente quer construir. E é muito importante entender isso. Consumo consciente não é sinônimo de se privar de tudo, pelo contrário. É sobre ter o controle, ter o poder de direcionar o próprio dinheiro para aquilo que realmente importa para os grandes objetivos. É sobre liberdade e poder de escolha e não sobre sacrifício. Para a gente fechar, fica essa provocação. Vamos pensar nas pequenas compras do dia a dia, da semana. Cada uma delas é como um tijolinho na construção do nosso futuro. A grande pergunta é: o futuro que está sendo comprado com esses pequenos gastos de hoje é aquele que a gente realmente quer viver?